Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso CocalCast. No episódio de hoje, iremos abordar a saúde masculina, mais especificamente o combate ao câncer de próstata. Eu sou Jaqueline, supervisora de comunicação, irei mediar esse bate-papo tão importante para esse mês e todos os dias. E para completar, chamamos o médico urologista Dr. Felipe do Carmo Moura. Seja muito bem-vindo, Felipe. A gente quer conhecer você, né? Afinal de contas, conta pra gente um pouco quem é você e sobre a sua especialidade. E na sequência a gente vai entrar falando um pouco sobre o Novembro Azul. Fique à vontade. Legal, Jaque, obrigado a vocês da Cocal pelo convite, é um prazer estar aqui e falar sobre um tema tão importante que é a saúde masculina, né? Bom, meu nome é Felipe Moura, eu sou urologista com especialização em uro-oncologia, então a gente trata dos tumores malignos e benignos do trato urinário, né? E dentre eles o mais comum aí que a gente tem é o da próstata, né? Eu trabalho também aqui em Prudente no Hospital de Esperança, onde eu sou diretor clínico e tenho ênfase em cirurgias minimamente invasivas, como cirurgia por vídeo e cirurgia robótica. Nossa, é um prazer tê-lo aqui. E é um prazer também saber que a gente tem especialistas como você aqui na nossa região para poder cuidar de todo mundo, né? Bom, então vamos lá, vamos ao nosso bate-papo para a gente entender um pouco mais sobre essas questões do câncer de próstata e também sobre essa conscientização que acontece agora em novembro, tá? Doutor, explica pra gente o que é a próstata, qual é a sua função e por que esse órgão é tão suscetível a desenvolver câncer. É o seguinte, a próstata ela é um órgão que ela está presente somente no homem. E ela é um órgão que fica embaixo da bexiga e na frente do reto. Por isso que a gente tem aquela famosa história de fazer o toque retal. Por isso que a gente acessa pelo reto, porque fazendo o toque ali pelo reto eu consigo sentir a próstata. Já vou explicar um pouquinho mais como é que a gente faz isso. Então a próstata ela é uma glândula que ela participa de dois sistemas, tanto do sistema urinário quanto do sistema reprodutor masculino. Então o canal do xixi, assim que sai da bexiga, ele passa por dentro da próstata. E aí eu já vou explicar também o que isso é importante para a gente. Além dessa função do sistema urinário, a próstata também produz uma substância que ajuda a nutrir os espermatozoides. Então ela também participa do sistema reprodutivo do homem. Então a gente tem que entender que a próstata ela sofre influência de duas ações durante a idade do homem, tanto o envelhecimento quanto a ação da testosterona, o hormônio que o homem produz durante essa vida, vai desencadear algumas alterações na próstata. E quais são elas? Hoje, as duas doenças da próstata mais importantes que temos é a hiperplasia prostática e o câncer de próstata. Qual a diferença entre as duas? Uma é um tumor ou um crescimento benigno da próstata, que os homens a partir dos 40 anos começam a ter, aos 80, quase todos, praticamente 90% dos homens vão ter essa hiperplasia. Não é que ter hiperplasia você vai ter sintoma. E o câncer de próstata, que também sofre influência da idade, também sofre influência do hormônio, ele pode se desenvolver também, já nós vamos falar os fatores de risco para isso. Tá bem. Bom, existe algo que os homens possam fazer no seu dia a dia, em termos de alimentação, hábitos, mas também para ajudar na prevenção? Tem duas coisas diferentes. E às vezes já começa também a ver uma mudança, já começa a se assustar. Mas antes de chegar nessa mudança, o que a gente pode mudar ali no nosso dia a dia, o homem pode mudar no dia a dia para ajudar nessa prevenção? O mais importante é estar atento aos sintomas, né? O que acontece? Quando a gente fala de prevenção, né, a gente tem a ideia de que fazer algo para que eu evite essa doença. Na verdade, nós temos vários níveis de prevenção. Nós temos, por exemplo, a prevenção primária, que é quando eu deixo de fazer alguma coisa para evitar a doença, ou quando eu faço alguma coisa para evitar a doença. Um exemplo de prevenção primária é vacinação. Então, eu vacino contra a gripe para que eu não tenha gripe. Então, eu estou fazendo uma medida para evitar a doença. O câncer de próstata, assim como o câncer de mama, não existe atualmente nada que eu possa fazer que indubitavelmente vá mudar o curso ou o aparecimento da doença. Então ele entra num cenário de prevenção secundária. O que é prevenção secundária? É eu fazer exames preventivos, é eu adotar hábitos de vida saudáveis, como alimentação, atividade física, evitar o excesso de gordura, diminuir o peso e
esses exames preventivos de rotina para você tentar identificar a doença de uma forma mais precoce. Então vamos lá. Doutor, existe alguma coisa que eu faça que eu não vou ter câncer de próstata? Não tem como. É igual ao câncer de mama. Mas quando você faz exames preventivos, toque, PSA, rotineiramente ao médico, você entende os sintomas, você consegue, se você for desenvolver a doença, identificá-la numa fase mais precoce. E o câncer de próstata é identificado numa fase mais precoce e você pode chegar até 90% de chance de cura. Então, por isso que é muito importante a prevenção secundária nesses casos. E é muito legal você falar sobre isso, né, de que, assim, não vou evitar, não tem como, mas eu consigo fazer um combo, digamos assim, Isso. né, que me ajude a se caso eu desenvolver o câncer, eu tenha maiores chances de cura, é isso? Só para explicar pro pessoal que está ouvindo o podcast aí, a próstata ela é composta por algumas células. E essas células, quando elas vão sofrendo interferência da idade, do hormônio ou então do estresse inflamatório do corpo, como é a obesidade, por exemplo, que hoje a gente sabe que a obesidade está sim ligada ao câncer de próstata, e principalmente o câncer de próstata de alto risco, que é um câncer de próstata um pouco mais agressivo, essa célula da próstata ela vai sofrendo uma morte programada, que a gente chama de apoptose, e o corpo dá-se conta de recolher aquilo ali. Só que quando esse estresse inflamatório é muito alto ali na próstata, ou tem fatores genéticos que influenciam, essa célula da próstata ela tem uma mutação, que é uma diferenciação da célula normal, e meu corpo não consegue combater. Então aquilo ali que desenvolve o câncer. Aquilo ali que vai crescendo aquela célula anormal, e aquela célula anormal dentro da próstata, que é totalmente diferente da célula comum, ela vai crescendo, crescendo, e isso é a definição do câncer, vamos dizer assim. Doutor, então é importante é se prevenir, é se cuidar. Bom, eu sei que você já falou sobre alguns principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata, mas eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais e respondesse: é realmente uma doença que atinge apenas os idosos? Na verdade, a gente tem o envelhecimento, um fator de risco importante, né? Mas a gente sabe que aqueles pacientes que têm história familiar positiva, o que é isso? Pai, irmão, tio ou avô com câncer de próstata, e pacientes negros, além de algumas mutações genéticas específicas, são pacientes que tendem a desenvolver a doença de forma mais grave e mais cedo. Então, para esse grupo de pacientes, geralmente a gente começa os exames preventivos antes, com 45 anos, através do toque retal e do PSA. Os pacientes que não têm história familiar, ou pacientes que não são negros, ou pacientes que não têm mutações genéticas, a gente começa aos 50 anos. Então, essa prevenção, ela tem que ter uma atenção maior ainda dentro desses pacientes do grupo de risco que a gente fala. Ok. Bom, sobre os sinais e sintomas, como que a gente identifica um problema na próstata que deve servir de alerta para procurar um médico? Tudo bem que eu estou falando de prevenção antes, né? Mas tem gente que não vai. Então, quais são os sinais? Para deixar o ouvinte, né, em casa bem antenado sobre o assunto, eu sempre converso com os pacientes e explico que a próstata é como se fosse uma mexerica. Você tem a casca fora dela e você tem o gomo, né? Normalmente o câncer de próstata, na maioria das vezes, ele acontece na casca. Por isso que quando a gente faz o toque, a gente sente a casca da próstata. O problema do gomo, geralmente, é o problema da HPB, da hiperplasia prostática. Então, o canalzinho do xixi passa no meio da próstata, no meio desse gomo. Conforme a gente vai envelhecendo, esse gomo ou a próstata vai crescendo e ele vai fechando o canal. Então, os sintomas de alerta para os homens incluem jato fraco, acordar 2 ou mais vezes à noite, sensação de esvaziamento incompleto, que é aquela hora que a gente vai no banheiro, termina de fazer xixi e quando coloca a cueca de novo, você sente que ainda ficou alguma coisa na bexiga, gotejamento na cueca pode acontecer. Um sinal de alarme importante, não só para o câncer de próstata, mas é o sangramento na urina. Sangramento na urina não é normal e geralmente ele é de forma intermitente. O que é? Urina com um pouquinho de sangue, na próxima urina não tem sangue. Aí o paciente fala assim, tá tudo bem, já resolveu. E ali, dali 5 dias, de novo. Então, sangramento na urina, sangramento no esperma é sinal de atenção, tá? É óbvio que só por esses sintomas não tem como eu falar para você se isso é um câncer de próstata ou se isso é um aumento benigno da próstata. Mas esses são sinais de alarme que devem levar o paciente a procurar atendimento médico, né?
E aí vai um dado importante. Isso é da Sociedade Brasileira de Urologia. 75% dos homens só vão ao médico quando sentem alguma coisa ou quando estimulados por alguém da família, a esposa, o filho. Então, quando começa a ter os sinais, seja eles qual forem, quanto mais cedo eu conseguir agir sobre esses sinais, maior a chance de cura, maior a resolutividade e maior a qualidade de vida que a gente entrega para esse paciente. Bom, então o que a gente está escutando é: homens, não esperem. Não esperem alguém pedir para que vocês procurem um médico. Não esperem aparecer um sintoma mais grave. Previnam-se. Porque, como o doutor falou, a prevenção é muito melhor, evita complicações severas, né? E é tão simples. É porque, muitas vezes, doutor, eu acho que existe aquele tabu, né, do homem de procurar o médico. Mas antes de qualquer coisa pior, é muito mais fácil a gente passar por um exame que é rápido, consegue detectar qualquer problema futuro, né? Ou mesmo só para dizer assim: olha, você não tem nada, vai viver sua vida com qualidade de vida, vai ficar tranquilo, Exato, né? eu falo sempre que é igual um carro, né? O carro, quando acende a luz, você não espera ele parar para você levar ele no mecânico, né? Então, acendeu a sua luz aí de algum sintoma, algum sinal de alarme, já leva logo no mecânico, porque quanto antes, menores serão as consequências disso. Doutor, quando chega o diagnóstico, né? Qual que é o caminho que o paciente deve seguir? Quais são as opções de tratamento disponíveis hoje? É muito importante a gente entender que o diagnóstico de câncer, ele é um diagnóstico que tem impacto não só para o paciente, como para a família. Então, a gente precisa fazer uma abordagem de todo o cenário familiar desse paciente, porque dependendo, isso influi até em qual tratamento eu vou indicar. E, inclusive, a gente hoje tem diversas modalidades de tratamento para o câncer de próstata, mas o câncer, seja ele qual for, primeiramente eu preciso, depois de fazer o diagnóstico, fazer o que a gente chama de estadiamento, que é identificar se esse câncer está só na próstata ou ele saiu da próstata. Mas vamos pensar no paciente que tem diagnóstico de câncer, aquele que foi precoce, que foi cedo e foi uma doença localizada. Hoje nós temos, dependendo do grau de biópsia, do grau do PSA e do exame do toque ou da ressonância que a gente tem alternativas que vão desde cirurgia, radioterapia e a aplicação de um hormônio na barriga, que é um hormônio que bloqueia a ação da testosterona. Lembra lá no começo que eu falei que o tumor de próstata ele é alimentado pela testosterona. Então, dependendo do tipo de tumor, dependendo da condição do paciente, a gente faz esse bloqueio. Existem até hoje como o tumor de próstata, dependendo do grau que ele se encaixa, ele é um tumor que pode ser indolente, ou seja, ele pode ter uma evolução fraca, uma evolução não muito progressiva. A gente pode fazer até o que a gente chama de vigilância ativa. Tá? A vigilância ativa é, às vezes, eu acompanhar esse tumor, tá? Mas isso é um grupo muito seleto, tá? De acompanhar esse tumor para ver se ele não vai evoluir, porque às vezes ele não evolui. Então, é muito bom a gente entender que, por exemplo, o tratamento que foi para o seu vizinho, às vezes não vai ser o tratamento para você. Tá? O câncer de próstata, eu brinco que é igual uma cesta de ovo. Cada ovo é um diferente do outro ali. Então, cada doença, ela tem um tratamento específico, que pode ser cirurgia, que pode ser radioterapia, que pode ser acompanhamento, né? Depende da idade do paciente, depende de comorbidade. Então, cada paciente é um paciente. Não adianta eu querer fazer o que foi feito para o meu vizinho, porque às vezes aquilo não serve para o tipo de doença que eu tenho, tá? Então, de maneira geral, doença de próstata localizada, eu tenho a cirurgia, que hoje a gente usa muito a via minimamente invasiva, que a gente fala, né, que é aquela famosa dos furinhos na barriga, que pode ser por vídeo ou por robótica, e a gente tem a radioterapia como tratamento também. Isso é muito importante quando você fala, né, o seu tratamento não é igual ao do seu vizinho, porque às vezes a gente fica até com medo, né, porque às vezes e também assim, o que o outro, percebe sobre o tratamento é diferente de como você vai lidar com isso, né. E às vezes o ouvir o outro falar já causa um medo, né, um estranhamento muito grande. Não, calma, Isso. para tudo tem uma solução e talvez a sua solução seja muito diferente, às vezes nem precisa, como você disse, né, tem tantas terapias que não são tão invasivas, enfim, que a gente consegue cuidar desse paciente de uma forma até mais rápida, ou não rápida, mas, que a gente consegue fazer um acompanhamento diferente, sem precisar ter tanto medo e tanto receio, Sem dúvida, né. é muito importante. Bom, Felipe, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem
para os homens, né, e para as famílias também, porque às vezes a gente fala assim, você mesmo trouxe isso, né, durante a nossa conversa, que a maioria dos homens só procura um tratamento se alguém vai e o incentiva a ir para o médico, né, ou fazer esses exames. Então qual que é a principal mensagem aí para esse Novembro Azul? Eu sempre penso nessa mensagem, já me perguntaram isso outras vezes, e eu acho que é o mais importante assim, né, que o homem, geralmente, na maioria das vezes, né, ele que é o arrimo da casa, né. Então você tem uma família que depende de você, não só da parte pode ser da parte financeira, mas isso é o de menos, mas os seus filhos dependem de você para crescer, a sua esposa, ou seu pai, a sua mãe, os seus irmãos querem ter você por perto. Então eu acho que o mais importante, acho que a coisa mais nobre é quando a gente faz alguma coisa por alguém. Automaticamente você está fazendo por nós mesmos. Então eu falo assim, ó, o exame de prevenção, se você achar que é um tabu para você, encare isso daí como se fosse alguma coisa que você está fazendo pela sua família, pelos seus filhos, para você estar mais presente, perto dos seus netos. Então, o meu recado é: previna-se, não só por você, mas também pela sua família, por quem você ama. Bom, depois desse recado tão importante que o Dr. Felipe trouxe para nós, e principalmente para os homens, a gente encerra o episódio do CocalCast de hoje, lembrando que esqueçam a vergonha, esqueçam o tabu. O mais importante é cuidar da sua saúde, porque, consequentemente, você também cuida da sua família. Felipe, muito obrigada mais uma vez por todas as informações que você deixou aqui para gente. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns à empresa por esse podcast que tem sido muito legal participar. Obrigada, nos vemos numa próxima edição. Até lá.